Se você tem medo então de investir todo o seu patrimônio, né, de investir a sua grana aí, porque não consegue ver uma oscilação ou tem medo de que caia bastante ali a grana que você colocou, é porque talvez você esteja fazendo algumas coisas erradas, beleza, jovem? Então, faz o seguinte, vem comigo aqui até o final desse vídeo que hoje eu vou te explicar como você consegue proteger o seu patrimônio de possíveis oscilações aí na renda variável. Demorou? Tamo junto, editor, solta a vinheta, vamos nessa. Fala aí, esses jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer se você ainda não me conhece, você que é novo, que está chegando aqui no nosso canal. Eu sou o Leandro Cubas, tá? Eu falo sobre finanças, educação financeira, como você consegue construir um patrimônio saudável na Bolsa de Valores para que você possa atingir aí os seus objetivos, viver de renda passiva de uma forma bem mais tranquila, consiga descansar a cabeça e dormir tranquila aí com seus investimentos, beleza? Bom, então hoje a gente vai falar aqui de um assunto que ele é muito importante, principalmente para quem está começando a investir ou para quem até tem uma grana investida, mas tem uma boa parte ainda guardada ali, sei lá, talvez na poupança, no Nubank, alguma coisa ali relacionada na conta corrente, por exemplo, porque tem medo de colocar o restante na renda variável ou de alguma forma aí para obter mais rentabilidade, né? Porque tem receio de ver ali quando tem correções, como nesse momento que a gente está passando até agora aqui na Bolsa de Valores, lá vem essas semanas aí tendo umas quedas, umas correções e a galera acaba ficando com receio, né, de investir, de ver ali o seu patrimônio cair, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, essa é a realidade. Mas existem algumas coisas que você pode fazer para evitar, né, que isso aconteça ou então, caso aconteça, seja uma queda aí mais amortecida, né? Vamos colocar assim, você consiga controlar um pouco melhor isso daí, tá bom? Então, vamos lá, vou te explicar aqui algumas coisas que você tem que fazer, mas antes queria te convidar, claro, a fazer aqui aquela ajuda que vocês sempre fazem para mim, deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sino das notificações, né, se esse for um tipo de vídeo, de conteúdo que te agrada aí para você receber o alerta nos próximos vídeos, tá bom? E ó, aproveita, me segue lá também no Instagram, é @lecubas, tem bastante conteúdo top para vocês também por lá. Então, jovem, qual que que a gente pode fazer aí para que você tire um pouco esse desespero da cabeça e comece a investir aí também da maneira correta em renda variável? A primeira coisa, óbvio, se você tem esse receio, é que você precisa aumentar então a sua parcela, né, de renda fixa. A renda fixa justamente ela tá aí para te dar essa segurança, né? Então, se você não aguenta ver o seu patrimônio cair, obviamente você tem um perfil mais conservador, então você precisa deixar boa parte ali na sua renda fixa, tá bom, jovem? Ainda assim, se você quiser aos poucos ir migrando, você está se sentindo mais confiante, né? O tempo foi passando e tal, já está há alguns anos aí fazendo alguns investimentos, você quer começar a fazer essa migração na renda variável, ou até mesmo para você que já tem uma carteira na renda variável, mas quer aumentar a sua exposição aí em renda variável, mas ainda tem esse receio, você pode fazer uma coisa que a galera até brinca aqui bastante, que não existe, né, almoço grátis, mas a diversificação é o último almoço grátis aqui da renda variável, né? Então eu já falei sobre isso em alguns vídeos, principalmente quando eu estou fazendo os meus aportes. Se você não sabe, né, a gente tem alguns vídeos aqui no canal onde eu faço os meus aportes compartilhando com vocês. E a característica principal aqui que eu sempre falo, né, replico aí para vocês, é a questão da diversificação, né? Ou seja, assim como você tem a sua grana ali de segurança na renda fixa, você também consegue diminuir, né, ou diluir um pouco aí o risco da sua carteira quando a gente fala de renda variável, quando você faz a diversificação. Como assim, Leandro? O que seria essa tal da diversificação? Nada mais é do que você colocar o seu dinheiro em setores que não sejam correlacionados, em empresas de diferentes setores, né? Em gestoras de fundos ou gestoras de fundos imobiliários, por exemplo, que não seja a mesma gestora, né? Gestoras diferentes, segmentos diferentes. Você pode também investir não só o seu capital, né? O seu dinheiro aqui dentro, mas você pode se expor também um pouquinho no ouro, você pode se expor também um pouquinho em dólar, comprando algumas empresas aí americanas e internacionais. Tudo isso faz com que você tenha um portfólio, né? Uma gama ali de produtos diversificados dentro da sua carteira de investimentos. Porque você fazendo isso, você começa a mitigar as possíveis correções, né, do mercado ou possíveis quedas que aconteçam aí na sua carteira. Justamente porque, pensa comigo, se você comprar um ativo ou dois no máximo, né, você pegou toda a sua grana e comprou dois ativos e esses dois ativos eles são
ou da mesma gestora, ou eles estão dentro do mesmo setor. Se esse setor estiver ruim, obviamente os dois ativos seus vão ser impactados. Então, por exemplo, a gente teve aqui na crise, bem claro para vocês ter como exemplo, os shoppings, por exemplo. Os shoppings eles foram bem impactados durante a crise justamente porque eles precisaram fechar ali as portas, precisaram reduzir a sua carga horária, né, de abertura e fechamento das lojas. Então, muito provavelmente aí quase todos os shoppings sofreram bastante com isso, né? Precisaram até, em alguns casos, para quem tinha fundo imobiliário, aí os shoppings eles seguraram aí os dividendos para poder distribuir depois, justamente para eles poderem ter essa segurança, né, e segurar aí esse momento da crise enquanto eles estivessem fechados. E aí o que acontece? Então, se você coloca todo o seu patrimônio num shopping ou em outro, você provavelmente viu o seu patrimônio cair. Agora, se você, por exemplo, coloca o seu patrimônio num fundo imobiliário de shopping, você coloca também agora num fundo de logística, né, no galpão logístico, coloca também talvez ali num fundo de fundos ou num fundo de papel, você já começa a ter uma diversificação maior. Então, enquanto um está sofrendo, você tem um outro fundo ali que está segurando a sua carteira numa boa, beleza, jovem? E é assim que você tem que pensar. Então, em cenários diferentes, nunca deixar sempre, né? Tem até aquela frase famosa, né? Todos os ovos numa única cesta. Então você vai fazer a mesma coisa com o seu dinheirinho, né? Você vai catar ele, vai começar a diversificar ali dentro da sua carteira de investimentos, desde que ela atenda também os seus requisitos, né? Os seus objetivos aí futuro. Então não adianta nada você também querer comprar um carro ano que vem, por exemplo. Acontece muito, as pessoas me perguntam isso e quer saber onde coloca o dinheiro. Pô, se você já tem uma meta de curto prazo, por exemplo, que é um ano, por exemplo, ano que vem, é pouco tempo para você colocar e expor o seu dinheiro numa renda variável. Então não tem muito o que você fazer, você tem que deixar ali na renda fixa, justamente para quando você for resgatar esse dinheiro no ano que vem, ter ali exatamente a quantia que você colocou e até um pouquinho mais, de acordo com as correções que foram feitas aí por esse investimento, tá? Aí agora quando você parte então para renda variável, você já tem toda essa gama de produtos que eu estou te explicando, né? Então aí você pode colocar aí também em fundo imobiliário, né? Desde que você tenha uma diversificação também ali entre setores, gestoras. Você pode colocar também em ações, né? Em empresas que são de setores diferentes, que tem características diferentes, né? Então você vai pegar um setor ali totalmente descorrelacionado um com o outro, né? O que tem a baixa correlação, o setor de elétrica, um setor financeiro, o setor de saúde, por exemplo, um setor de varejo, e aí assim você vai controlando um pouco melhor, né? Aí as correções da sua carteira. Então a diversificação ela é muito importante justamente para isso. No começo também a galera dava um exemplo bem interessante, que é a relação que a gente tem aqui entre o Ibovespa, né, que é o índice que mede aqui a Bolsa de Valores, na nossa B3 aqui. Então, quando a nossa Bolsa de Valores está subindo, né, geralmente o dólar ele vem sofrendo umas correções, né, o dólar tende a começar a cair um pouquinho. E o mesmo acontece quando a bolsa começa a cair, né? Quando a nossa bolsa começa a ter uma correção, o dólar geralmente ele começa a subir, ele tem uma correlação negativa, tá? Com a nossa bolsa de valores. Então a galera costuma ter esse paralelo, né? Esse exemplo para quando você quiser, né, proteger ali de certa forma também os seus ativos que você compra aqui no Brasil. Quando você compra um pouquinho de dólar, você também tem aí essa defesa, né? Vamos falar assim, se a bolsa daqui estiver caindo, o dólar tá ali, os ativos que você comprou em dólar, né, o dolarizado, vão começar a subir para tentar amortizar um pouco aí essa queda. Beleza, jovem? Eu queria saber de você também, se você tem alguma outra estratégia para diversificação, se você usa diversificação na sua carteira ou se você não faz isso, né? Você só investe realmente naquilo que você gosta, independente de diversificação. Deixa aí nos comentários, eu quero saber também de vocês. Se você já sabia, se você já conhecia, né, sobre a diversificação. Por mais que seja um tema mais simples, eu preciso trazer aqui para vocês, porque tem muita pessoa nova realmente, gente, que está começando a investir, vem aqui procurar os vídeos. Então tem que estar ciente de que existe, tá, essa possibilidade e por mais que simples, é uma característica que às vezes as pessoas não percebem de início, né, quando está começando a investir. Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu nunca tinha parado para pensar realmente nessa questão toda, né, de economia como um todo, né? Então, se um setor está ruim, o outro pode ser que esteja melhor, ou se dois setores estão ruins, outros dois podem estar numa boa ainda. Então tem toda essa visão que eu quero trazer para vocês aqui no canal, tá bom, jovem? Então comenta aí, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de tema, para a gente poder trabalhar
mais conteúdos similares a esse tema, se for do interesse de vocês, tá bom, jovem? Então, novamente, eu conto aí com a sua colaboração, se você ainda não fez, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e, claro, ativa o sino aí das notificações para você receber o alerta dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal. Vou até dar aquela engasgada. Bom, vou ficando por aqui então, jovem, um grande abraço para vocês, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!